E aí galera, beleza? Esse vídeo que eu quero fazer, desculpa o ambiente um pouco escuro, é, é mais uma história, contar vamos dizer, uma parábola, né? Parábola essa que eu ouvi, eu tava andando com o Martins aí, e a gente tava apresentando o livro a algumas pessoas, e a gente encontrou, né, um rapaz no seu estabelecimento. E aí o Martins até brincou, vamos falar com aquele turco ali, né? O cara tem a maior cara de turco. E a gente sem muita. A gente olha pra alguém assim e tal, aquela coisa. Não vai querer não, mas. E aí a gente começou a conversar, né? Começou a conversar e ele contou, depois assim, de um tempo de conversa, cara muito bacana, ele contou uma parábola, né? Ele disse que Deus deu aquilo a ele assim, sabe? Em conversar com uma pessoa, e Deus deu aquilo para ele contar para a pessoa uma experiência, né? Uma experiência. O nome dele é Maximiliano, né? Chama de Max. Não sei se ele vai chegar a ver esse vídeo, mas se ele ver esse vídeo, essa é a história dele. Eu vou tentar exprimir da maneira mais fiel ao que ele contou, tá? Não é uma história muito pequena, mas é uma história interessante. Então vamos lá. Então imagina aí, se eu pegar um aquário, o aquário, tipo que tá ali atrás, sem nada dentro, só o vidro. O que é que você vai fazer com esse aquário? O que você pode fazer com ele? É um aquário de peixe. O que é que você vai fazer com ele? O peixe, correto? Sim, você vai para um peixe. Eu peguei e te dei um peixe. E aí, você tem um aquário, você tem um peixe. O que é que você pode fazer com isso? Nada, né? Pois bem, o que é que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que pôr água. Aí você vai pôr água. E depois disso, acabou? É só isso? Pôs água, você tem um peixe, tem um aquário, tem a água. Acabou? Não. Você precisa preparar aquele aquário. Então você vai ter que ter o substrato, né? Você vai ter que preparar a água com o pH e minerais adequado para que o peixe sobreviva ali dentro. Beleza, você fez tudo isso. Te deu o aquário, o peixe, você foi lá, pôs a água, pôs o substrato, começou a cuidar daquele peixe. Você começou a cuidar daquele peixe. Tá lá, tá pronto, né? Dentro de um mês aquele aquário vai estar pronto para receber qualquer tipo de peixe. Só que você sentiu algo, eu te dei um peixe. E você sentiu que aquele peixe está só. E o que é que você vai fazer agora? Você vai pôr um outro peixinho lá. Bacana, né? Você vai pôr outro peixinho lá dentro. Então, vão gravando. Pois o peixe, beleza. Aqueles peixes estão ali dentro. Você sempre está cuidando, pondo comida, limpando a água. Todo aquele trabalho como criador que você tem que fazer. Depois esses peixes começam a se reproduzir. É que bacana. Os peixes começam a se reproduzir. Nascem peixinhos. Por um motivo ou outro, dois desses peixes aí começam a brigar. E você percebe que um está batendo no outro. E como criador, você entende o peixe. Você está lidando com ele. Você fica com raiva do peixe que está batendo no outro. Você já ama aquele peixinho, sabe? É algo que você cuida há muito tempo. Então você não consegue ter raiva dele. Você busca o meio de aquele peixe não estar agredindo o outro peixe. E assim vai. E aí por uma fatalidade, um desses peixes mata o outro. Você tira o peixe morto dali, mas você vai deixar de cuidar do outro peixe que matou? Você vai ficar com raiva dele? Você vai achar ruim o que ele fez? Não. Correto? Não. Você vai continuar cuidando daquele peixe, mesmo ele tendo feito algo que você não gostou que ele fizesse. Mesmo tendo feito algo. Beleza. Um determinado dia, né, vamos mudar um pouco a linha da história. Eu dei liberdade a esses peixes. No caso, você deu liberdade a esses peixes. Forneceu todo o ambiente para que eles vivessem em harmonia. Deu tudo a eles. Eles não teve trabalho de fazer nada. A não ser sobreviver. A não ser comer. Mesmo assim, esses peixes se desentendem. Eles brigam. Mas vamos mudar a história. Supondo
que você já encontra todo esse aquário pronto aí. Você encontrou esse aquário pronto. Vamos sair da linha agora que eu dei liberdade aos peixes. Eu cuido dele, dou comida. Você cuida deles, dá comida. Vamos sair disso agora. Você já encontrou o aquário pronto. E aí você vai lá, começa a cuidar daquele aquário. Mas o aquário já está pronto. Você não sabe quem pôs ali, o porquê, mas o aquário já está pronto. Você vai lá, começa a brincar com o peixe, você bota o dedo, o peixe dá uma beliscada. O que é que você vai fazer com esse peixe? Vá se respondendo enquanto eu vou falando. Você vai ficar com raiva do peixe, vai matar ele, vai tirar ele de lá? Não. Você vai entender que é do peixe aquilo ali. Pô, tu botou o dedo ali, ele é curioso, ele vai lá dar uma bocadinha. Supondo que esse peixe depois vai lá e ele morde seu dedo mais um pouquinho, sai sangue, machucou, você ficou um pouco nervoso. Mas você entende, poxa, não era para mim ter botado o dedo ali, é do peixe fazer isso, é do peixe morder. Você compreende dessa forma. Você vai lá e bota o dedo mais um pouquinho, o peixe arranca um pedaço do seu dedo. Nossa, mas você ficou muito puto com o peixe. Mas você vai matar o peixe? Você pode ficar chateado ali e tal, dar um castigo àquele peixe, mas você não vai matar o peixe. Por quê? Porque você ama o peixe, você cuida dele. Você compreende que o peixe faz aquilo mesmo. Agora, se eu sair de trás do aquário e eu tenho um controle ali ao qual eu controlo aquele peixe, você vai continuar amando o peixe? Óbvio que não. Você vai ficar com raiva de mim porque eu controlei o peixe para fazer aquilo com você. Correto? Correto. É assim que as coisas acontecem na vida da gente? Não. Não. Deus pôs Adão, Deus pôs Eva. Eva e Adão tiveram seus filhos. Caim foi lá e matou Abel. Deus deixou de amar Caim por causa disso? Não. Deus queria que aquilo não continuasse e impôs regras. Mas ele não forçou a nada, ele não está controlando Caim. Percebe a questão do livre-arbítrio aí? A gente foi posto nesse aquário gigante aqui. E cabe a nós as nossas ações. Mas Deus deixa de nos amar por causa delas? Não. Ele ainda vai continuar cuidando da gente. Tanto que você tem esse aquário, tá? Você sentiu agora que não tem como ele ser controlado, porque como é que eu vou culpar A ou B por algo se alguém nos controla? Não faz sentido, correto? Então Deus faz esse aquário, põe esses peixinhos lá, continua amando, cuidando deles, fornecendo tudo. Só que esses peixinhos começam a se multiplicar. E na multiplicação, esses peixinhos já se acham autossuficientes. Tem o seu cardume, tem o seu grupinho. E eles começam a fazer coisas que desagradam o dono. Mas o dono ainda continua mandando chuva, continua mandando sol, continua oferecendo a terra pra gente. Mas o dono do aquário, ele pensa, poxa, eu não posso deixar meus peixes nessa situação. Eu tenho que reconciliar eles de novo comigo. Eu tenho que achar um meio de eles me enxergarem, que é eu que cuido deles. O dono do aquário, ele se transforma em um peixe em um dado momento. Ele se transforma em um peixe. E quando ele se transforma em um peixe, ele entra dentro do aquário. Veja bem, ele criou o aquário, ele criou o primeiro peixinho, pôs o segundo. Esses peixinhos se multiplicaram, entristeceram ele, mas ele continua cuidando. E a solução que ele vê agora para tudo isso é: eu vou me transformar em um peixe, vou entrar nesse aquário e vou tentar passar para eles a verdadeira mensagem. Aquilo que eles deveriam saber, que eles deveriam fazer. O caminho que eles não deveriam deixar de trilhar. Pois bem, esse ser maior, ele se transforma em um peixinho como a gente e anda aqui no nosso aquário. E ele escolhe algumas pessoas e começa a conversar e mostrar para elas. Peixinhos esses que matavam, roubavam, adulteravam. Mesmo assim ele ama esses peixes. Mesmo assim ele traz uma mensagem. Voltem, se reconciliem. Eu sou o criador do aquário. Eu pus vocês aqui para uma boa coisa. E não para se matarem.
Mas e agora, como esse peixe, que é igual a todos os peixes, ele vai convencer esses outros de que ele não é o peixe, de que ele é superior? Ele começa a fazer coisas que os peixes não conseguiam fazer. Ele começa a efetuar milagres. E todos os outros peixinhos olham para ele muito assustados. Mas realmente ele não é um peixe. Vamos seguir ele. E naquele aprendizado todo, esses outros peixes que o seguiam começaram a atrair e a pescar outros peixes. Mas para ter a prova real, maior, de que aquele peixe ele não estava preso no aquário e ele poderia também nos libertar desse sistema todo, ele falou: olha, eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E eles ficaram: não, mas não tem como. O peixe mais ousado de todos disse: de maneira nenhuma você vai morrer. Eu morro em seu lugar. E ele disse: para trás de mim. Você ainda não entendeu. Não entendeu. Eu quero libertar vocês disso. Eu quero que vocês agora se tornem como eu e vá buscar outros peixes. Mas para isso acontecer, eu preciso morrer. Mas se você morrer, acaba tudo. Eu vou te provar que eu não sou peixe. Eu me fiz peixe para me aproximar de vocês. Mas eu não sou peixe. E eu também quero que vocês deixem de ser peixes. Ele vai, morre. Depois de 3 dias, ele revive, mas diferente, não como peixe. Mas mesmo assim ele continua a andar no meio dos peixinhos que matam, que roubam, que mentem. E para dar prova maior da sua grandeza e do quanto ele nos ama e quis nos salvar, ele continua a andar no meio dos peixes em torno de 40 dias, provando a todos que ele é real, servindo de um testemunho para todos os outros peixinhos. Olha, eu vi aquele que era peixe e se revelou, deixou de ser peixe, mas ainda assim continuou no nosso meio. E ele disse que eu também deixaria de ser peixe para pescar outros peixinhos, tirar daquele aquário e trazer para o reino dele. E foi isso que aconteceu. Independente de que você tenha fé em Deus, independente de que você tenha fé em Jesus Cristo, que você acredita em milagres ou não, tá? Porque o peixinho morrer e ressuscitar é um milagre. O peixinho andar por sobre as águas é um milagre. O peixinho ressuscitar mortos é um milagre. E requer fé. E eu sei que a fé vem pelo ouvir. Mesmo que você não acredite no milagre desse peixe, desse Deus, desse homem que se tornou peixe para nos trazer uma mensagem, a existência dele é inegável por causa das diversas testemunhas oculares e dos registros históricos. Ao menos ouça a palavra dele. E você vai perceber que a partir do amor ao qual foi pregado, ao qual foi nos direcionado, esses milagres começam a se tornar coisas pequenas diante de tudo que nós podemos fazer e do que ele disse que poderíamos fazer. Essa é a realidade. Então compreenda que não faz sentido a sua vida ser dirigida por um controle de você não ter liberdade. Hoje temos escolha de passar essas mensagens adiante, de falar às pessoas, de apregoar o amor, de ajudar uns aos outros, porque a intenção inicial foi exatamente essa. Esse aquário que nós vivemos aqui, ele não foi feito para ser o que é hoje. Você tem os avanços, eu estou conseguindo falar com vocês a partir de um avanço tecnológico, mas o que isso de fato nos roubou? O que todo esse sistema de fato nos roubou? A liberdade de ter controle sobre tudo. Hoje a gente pega
todo esse poder e joga na mão de poucas pessoas. Eu estou um tempo aqui na capital. Vamos dizer que São Paulo é a capital do Brasil, né? Enorme, muito bem organizada, aquela coisa toda. Porém, você vê as pessoas apáticas com a vida, cara. Eu fico absurdo. As pessoas não têm tempo pra nada, sabe? É viver em função do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo é dinheiro. Não adianta dizer que eu trabalho pra isso. Não, você trabalha pra ter um dinheiro a mais pra conseguir isso. Até porque o dinheiro que você ganha virtualmente não tem valor algum. Se eu te perguntar quanto que vale R$100, você não vai saber me responder. Você vai buscar subterfúgios. Sei lá, o isqueiro aqui vale R$100. Vale. Vamos dizer, o isqueiro vale 2. Então se eu multiplicar isso aqui por X, vai chegar a R$100. Mas isso é um valor agregado. É algo que alguém estipulou que ia ser assim. Mas se eu tivesse um isqueiro, eu só tenho um isqueiro, e você tivesse outra coisa para me oferecer no lugar do isqueiro, eu não preciso do isqueiro, mas eu preciso daquilo que você tem, e você precisa do meu isqueiro, não seria algo muito mais valioso para você? Não teria muito mais valor o isqueiro ou qualquer outra coisa na vida? Se a gente entendesse o valor das coisas e não simplesmente questões monetárias, porque nada, você não precisa de nada. Hoje no mundo, você não precisa de nada. Você precisa, em primeiro lugar, e vai trabalhar em função disso, entregar toda a sua vida ao dinheiro. Que é a maior forma de controle. Que é aquilo que ninguém compra ou vende se não tiver. Já parou para pensar que toda essa dependência do sistema hoje que a gente conhece, e que eu dependo, por isso que eu rio muito de alguém que diz que está fora do sistema, que vai ser um assunto para outro vídeo. E se o dinheiro for a marca da besta? São ideias, eu vou conversar isso em outro vídeo. Eu vou passar um pouquinho dos meus projetos futuros para vocês. Eu espero incentivar vocês a isso, não é algo ruim. E também não vou ser taxativo com ninguém, tem que fazer, essa é uma opção minha. Muita gente já tem feito, já conversado comigo, eu tenho dado algumas ideias. E o pessoal tem gostado por demais. Mas pensem nisso, eu vou deixar vocês refletir sobre o amor de Deus e entender que a gente não foi feito para isso aqui. A gente chegou nisso. Como o Salomão diz em um dos seus provérbios, Deus criou tudo bom, mas o homem com suas invenções foi lá e estragou tudo. Eu estou andando bastante aqui em São Paulo com o Martins, com outras pessoas. Ontem eu fui em um churrasco na casa de um primo do Luciano e a gente conversou. Mas sabe quando as pessoas elas sabem o caminho certo, mas elas precisam de alguém que vá lá e fale para elas? Sabe como a vida deveria ser, sabe de onde saiu. E hoje é simplesmente você ganha muito para se tornar um prisioneiro. As pessoas começam a compreender esse tipo de coisa. Eu sei, não é a maioria que vai entender isso. Mas os poucos que entenderem, eu acho que pra mim já tá maravilhoso. Então, eu espero que a mensagem do vídeo tenha sido clara. Se quiser, compartilhe, tá? Lembrando, gente, dê uma olhada na descrição ou aí no bannerzinho do canal. Tem um link do livro do Martins, O Universo que Não Te Apresentaram. Expondo a maior mentira da humanidade. Excelente. Quero aqui de coração agradecer a todos que têm compartilhado o meu link, têm comprado pelo meu link, tá? Tem chegado as notificações, isso me ajuda, tem me ajudado bastante. Talvez próximo vídeo eu vou contar o meu projeto para vocês, que é o pessoal do canal, certo? Tem um link do Apoia-se também, quem quiser me apoiar de forma direta, né? Porque eu pretendo trazer muita coisa aí no futuro que vai ajudar vocês, no sentido de produzir aqui o que é próprio de vocês, tá? E, obviamente, no período que eu passo aqui em São Paulo,
haverá outras coisas relacionadas aos temas que a gente já abordava no canal antigo e continuará abordando nesse canal. Quero também agradecer aí ao pessoal que está me dando uma força, compartilhando o canal, né? O Cláudio do canal... Eu esqueci o nome do canal, Cláudio, mas eu tô inscrito lá, porque na cabeça fica a Corte Fletiete, né? Foi como eu conheci. É o Ale do Terra Planas Evidências, né? O Cid, o professor Terra Plana, o professor Irã. Eu fiz uma última live com eles aí no canal Dominho, né? E pô, gostei demais do carinho da galera. Hoje estão me ajudando, né? Isso é bacana. Estou começando de novo agora. E eu agradeço realmente de coração a todos que têm comentado no canal, tá? Muito obrigado mesmo, que tem sempre marcado presença. Gente, valeu e até o próximo vídeo, certo?